Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao curso de Ruby on Rails 6, padrão MVC. Vocês acharam que tinham acabado aqui os vídeos, né? Mas pessoal, o projeto é sempre assim mesmo. Nesse caso desse vídeo, ocorreu um erro. Eu tenho a Gem Exception Notifier, então ela trouxe um erro para o meu e-mail. E aí vamos aqui corrigir, vamos mostrar para vocês aqui o que ocorreu para a gente poder corrigir. Projeto é assim, a gente também não posso deixar esses erros que ocorram soltos, né? Então, quando tiver alguma coisa interessante, apesar do projeto ter sido concluído, eu vou voltar aqui e vou fazer vídeo para a gente poder deixar o projeto redondo. Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que ocorreu. No, no nosso projeto aqui, né, no projeto de blog, a gente tem aqui aquela forma de fazer uns filtros. Então eu tenho filtro aqui pela categoria. Então eu tenho alguns, no caso aqui, ó, eu tenho infraestrutura e tenho Ruby on Rails. E eu tenho também uma forma de fazer filtro pelos arquivos, né, porque é mês, ano. Então quando eu clico em mês, ano, ele traz para mim também os respectivos. Porém, o que ocorre, né? Eu já havia feito uma alteração que quando a gente está em português, o month year ele tem que vir em inglês, porque em Ruby on Rails a gente vai precisar usar uma classe date. Então eu precisaria que o parâmetro viesse mês, ano em inglês. Só que se alguém vier aqui na URL e trocar de November para novembro, aí aqui ele vai dar o erro. Então isso ocorreu e aí eu recebi um e-mail com esse erro e estou aqui para a gente mostrar a nossa solução para esse caso. Então aqui eu estou com o projeto aberto e aí vamos dar uma olhadinha lá no nosso controller, no nosso Articles Controller. Então aqui a gente tinha toda essa chamada aqui do método que ele estava fazendo, enfim. E aí eu já até percebi que tem algumas coisas que a gente já pode dar uma melhorada aqui. Olha só, eu tenho um before action chamado set categories. O que o set categories faz? Aqui embaixo eu tenho esse set categories, ele está fazendo o categories para receber category.sorted, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui nessa primeira linha. Então eu vou adicionar nesses 7 categorias, eu vou adicionar o index e vou apagar essa linha, porque agora isso aqui vai estar sendo feito automaticamente para nós no before action. Então já fizemos uma pequena melhoria. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente está passando parâmetros e pode ocorrer de alguém modificar os parâmetros, a gente tem que ter uma garantia de que esses parâmetros são parâmetros válidos. Então, eu não poderia, aqui por exemplo em categorias, eu faço aqui uma pesquisa, né, para saber se dentro das minhas categorias, se eu encontro a categoria selecionada no parâmetro. Então, se ocorrer isso, a categoria vai ser preenchida com o valor e aí sim lá no meu filtro, no meu filter by category, que está lá no meu model, ele vai fazer aquela busca por categoria. E por um acaso, se a gente der uma olhadinha nesse modo de categoria, de artigo, aqui também a gente ainda faz uma outra verificação. A categoria que chegou aqui por parâmetro, ou seja, essa adição que ele vai colocar no nosso SQL só vai ocorrer se a categoria tiver algo, né? Se ela tiver dentro dela um valor. Então, se ele não encontrar nada, ele vai ficar aqui new, vai ficar vazio. E ao tentar executar lá para adicionar mais essa cláusula where, ela não vai ocorrer. Então, olha só, vou abrir aqui o terminal e vou rodar o Rails C
de console. E aqui, o que acontece? Eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, categories é igual a category.sorted. Então agora o meu categories, ele está trazendo aqui todas as categorias que eu tenho. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu usei ali, ó, categories. Eu vou até copiar aqui de cima. Vou copiar esse trecho aqui. Eu usei categories.select cname igual. Aqui eu vou colocar, então, vou colocar só para a gente poder exemplificar. Vou colocar aqui, ó, frontend. Vou fechar. Quando eu uso um select e ele encontra, ele traz o resultado dentro de colchetes, ou seja, ele é como se ele estivesse trazendo um array, poderia ter mais de um. E aí no caso, no nosso projeto, eu acabei usando o zero, que seria para trazer o primeiro item. Quando eu coloco para trazer o primeiro item do array, perceba que ele já traz aqui sem o colchetes, ou seja, sem estar dentro de um array. E a gente vai fazer uma mudança nesse sentido. E aqui, por exemplo, se não existir, por exemplo, frontend 2, aí traz nulo para nós. Então o que eu quero fazer é o seguinte, ao invés de usar esse zero no final aqui, ou seja, o primeiro item do array, eu vou trocar o select por find. E aí esse find ele já vai trazer nulo, não encontrou nada. E se encontrar, ele já traz o que encontrou já sendo só o objeto e não sendo um objeto no array. Então essa é a primeira modificação que nós vamos fazer aqui. Então olha só, vou trocar aqui então find e aqui eu já tiro esse zero aqui do final. Isso aqui ainda não resolve o nosso problema, mas vamos continuar aqui. O que eu quero fazer aqui agora, eu vou pegar essa linha aqui, que é a linha do archives, que é a linha que preenche para nós essa lista aqui de mês, ano. Eu vou pegar ela e jogar ela lá para o início. Então eu vou segurar o Alt aqui, né? Eu estou no Visual Studio Code, vou jogar aqui para o início. E aqui eu tenho já a categoria. E o parâmetro month year, eu já estou mandando ele direto aqui para o meu filter by archive. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou duplicar essa linha da categoria e aqui eu vou chamar de month year. E aqui o month year vai ser o que? Eu vou pegar este archives aqui de cima e eu vou fazer, aqui eu usei C de categoria e aqui eu vou colocar M só para mudar um pouquinho. Então agora eu vou fazer um find do parâmetro que vai vir para nós, que é o month year, if month year estiver presente. Então, eu fazendo dessa forma, o que acontece? Vamos dar uma olhada lá no console, o que isso daqui vai resultar. Eu vou até selecionar essa linha aqui, vou voltar para o terminal. Eu gerei aqui um archives com o mesmo comando que a gente tem, né, que é o group by month, e ele trouxe aqui, por exemplo, o desenho December, né? Então se eu rodar aqui, por exemplo, archives, ele vai trazer todos os meses e a quantidade que tem em cada mês de articles. E agora eu vou pegar então esse archives aqui, ó, eu vou fazer esse find para mostrar para vocês.
eu vou substituir o month year. Vou colocar aqui, ó, December 2020. Vou dar Enter. Aqui, na verdade, não é name, ele é... Aqui, pessoal, não é name. Aqui eu vou pegar o primeiro item, que é o 0. Então, quando eu faço uma busca, porque aqui, por exemplo, o resultado que nos trouxe, ele trouxe como o primeiro item é o 0 e o outro é a quantidade, que é o 1. Então, por isso que aqui eu usei o 0. Aí ele traz esse resultado aqui para nós. Só que não é isso que eu quero passar como parâmetro para o nosso método de scopes, para poder adicionar isso na nossa cláusula where. Eu quero então pegar o first. Então eu vou colocar um ponto first. E aí ele vai retornar para mim apenas o dezembro de 2020. Mas se ocorrer dele não encontrar nada, vou colocar aqui um outro número aqui, ele está dizendo que o método first, o first ele não encontrou, então ele trouxe new.first, ele deu esse erro. Então eu posso adicionar aqui um e comercial, que aí se tiver algum resultado, né, nesse find, aí sim ele vai fazer o first. Então, se eu rodar agora, tirando o número a mais, aí ele encontrou com sucesso. Então, como eu mostrei para vocês aqui no console, eu vou fazer essa alteração aqui no código. Então, aqui eu vou pegar o primeiro item, vou comparar ele com o month year, e aqui eu vou colocar o e comercial.first. E aí dessa forma ele vai ficar adequado. E esse month year especificamente, eu vou passar ele como parâmetro lá para o nosso filter by archive. Tanto aqui em cima no highlights, quanto aqui embaixo na listagem de artigos. Então isso aqui, pessoal, é a forma correta de nós fazermos para que a gente não tenha esse tipo de erro. Por quê? Porque quando a gente está falando de parâmetros, seja parâmetros de um formulário que o usuário vai preencher, seja parâmetros aqui da URL, a gente tem que ter a garantia do que foi selecionado, que existe aqui no nosso banco, porque senão esses erros vão ocorrer. Então é muito importante que a gente faça essas verificações. Então eu vou salvar tudo. E aqui eu vou agora voltar para o console, vou sair. E eu vou aproveitar também, já que a gente está fazendo essa atualização, o que acontece? Esse meu projeto está na versão Ruby 3.02 e eu já sei que saiu a 3.03. Então eu vou vir aqui em Ruby Version, vou trocar para 3.03. Vou também no meu arquivo Gemfile, vou trocar também aqui para 3.03, vou salvar tudo. Vou para o terminal. E aqui eu vou rodar aqui eu vou até apagar o meu Gemfile rm-gemfile.lock, porque aí ele vai rodar novamente. Se tiver alguma outra gem mais nova, ele já vai trazer. Então eu vou rodar o bundle para ele baixar tudo atualizado da versão 3.03. E aqui, como eu uso o rbenv, rehash. E agora eu vou rodar o projeto reuse. Ele subiu o meu projeto. E aqui no meu browser eu vou rodar localhost 3000, que é a porta padrão. Meu projeto aqui está rodando. E vamos fazer um teste, né? Então, ó, se eu selecionar o dezembro, ele vai filtrar por dezembro. O primeiro aqui é o 455. Se eu não colocar nada, o primeiro é o 2647. Então eu selecionei o dezembro e eu vou vir aqui na URL, eu vou trocar de December para dezembro. Na verdade, eu poderia colocar qualquer coisa aqui que
poderia resultar num erro. Então, se eu colocar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai tentar rodar lá, vai ver que não existe esse dezembro. Aqui eu poderia colocar qualquer outra coisa. Ele vai ver que não existe isso para o month year. Consequentemente, ele não vai adicionar mais uma cláusula lá no nosso select. Então, pessoal, dessa forma aqui a gente resolve esse problema e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês num próximo vídeo caso ocorra algum problema ou alguma melhoria no nosso projeto. É isso aí, um forte abraço.